Esse tempo é um tempo em que as pessoas andam atrás de sinais. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Os sinais da vitória de Cristo, eles estão em toda a parte. Desde que Jesus Cristo surgiu na terra, foi fazendo sinais, foi operando sinais e maravilhas. Porque para Deus, o que nós chamamos de milagre é simplesmente uma atitude normal, natural para Ele. Jesus tem a vida em si mesmo, então Ele faz o que Ele bem quer, Ele produz a vida no momento em que Ele deseja. Ele refaz a vida, Ele renova a vida, Ele enche de vida, Ele produz vida, porque Ele é o dono da vida. Para Jesus chegar perto de um enfermo e colocar-lhe a cura, é uma coisa totalmente natural. Como é natural eu andar para frente aqui, ó. Por isso que onde existe igreja, a atmosfera da igreja é cheia de sinais. Certo, irmãos? Mas os sinais são como uma faca de 2 legumes, aliás, de 2 gumes. Os sinais, na verdade, são uma faca de 2 gumes. Para nós, quando eles chegam a nós, eles se tornam uma faca de 2 gumes, que corta dos 2 lados. Quem vê os sinais e abre o coração para Jesus, e para tudo que acompanha o Evangelho de Jesus, vou falar de novo para você entender. Quem vê os sinais e abre o coração para Jesus, e para tudo que acompanha o Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, esse encontra a salvação. Porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, quem vê esses mesmos sinais e continua indeciso, que nunca decide abandonar o pecado e colocar os 2 pés dentro da igreja, que nunca luta para resistir ao diabo, que vive alimentando um fascínio pelo mundo, esse ouve de Jesus o que está escrito em João no capítulo 5, versículo 42. Bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Abre a sua Bíblia em João 5, 42, que você verá escrito: bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Por isso os sinais são uma faca de 2 gumes. Porque viver nessa atmosfera de sinais, onde Deus opera, e continuar indiferente à pregação do Evangelho, continuar indiferente aos convites da igreja, continuar indiferente aos apelos da palavra, é sinal de morte, significa morte. Infelizmente, eu digo isso com pesar. Só por esses dias, nós tivemos notícia de 2 mortes, 2 pessoas que estiveram aqui, ouviram o Evangelho, continuaram indiferentes ao apelo da igreja e morreram.
assassinadas por seus velhos hábitos, em consequência de seus antigos hábitos, porque é isso que acontece. Quando você ouve o apelo da igreja, quando você ouve o apelo da palavra de Deus e não dá atenção, é como alguém que crucifica Jesus. É como alguém que desperdiça a única oportunidade de salvação. Porque fora de Jesus não existe chance para o homem. Não existe chance para o homem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 42. João 5, 24, aliás. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Muito claro, não é? Aí não está escrito assim, olha: aquele que vê os meus sinais e os segue, tem a vida eterna, e não entrará em condenação. É assim que está escrito, irmão Luciano? Em verdade vos digo, que aquele que vê os meus sinais e os segue, não entrará em condenação, mas terá a vida eterna. É assim que está escrito? Mas parece que é. Para quem decide realmente por Jesus. Tem muita gente nas igrejas que não decidiram realmente por Jesus. Por isso é que eu estou dizendo, para quem decide realmente por Jesus. Tem muita gente que pensa que é crente, mas não age como um crente. Tem muita gente que tem certeza que é crente desde que frequenta a igreja desde criancinha, mas não tem o coração de um crente, não tem o sentimento de um crente, não tem a atitude de um crente. Mas para aquele que tem o sentimento de amor por Jesus, o que está revelado aqui nas Escrituras, como nós dissemos na última pregação, é suficiente. Ele lê a Bíblia e se deleita com a palavra de Deus, e acredita no Evangelho. Ele ouve falar de Jesus, ele vê o que está escrito a respeito de Jesus, ele ouve a palavra de Jesus, e o coração se alegra, porque aquele que ama a verdade, ele se alegra com a verdade, e ele se associa com os que são da verdade, e ele se afasta da mentira, e ele se aparta dos que são da mentira. Então, para quem ama Jesus, para quem busca a verdade, a palavra revelada, a Escritura, uma pregação que vem de Deus, é suficiente para alegrar a sua alma. Glória a Deus. É que nem aquele centurião romano, que Jesus lhe disse: eu vou na tua casa, por causa da sua petição, do seu servo. Ele falou: não, Senhor, o Senhor não precisa de ir na minha casa, o Senhor diga uma palavra,
Porque eu também sou homem, e eu tenho autoridade sobre outros homens, e eu digo a este, vai aqui, aquele vai ali, e ele vai. E ele estava dizendo para Jesus, Senhor, eu sei quem é o Senhor, eu sei que o Senhor é o Rei dos Reis, eu sei que o Senhor tem o seu exército de anjos à sua disposição, se o Senhor disser uma palavra, eu serei salvo. Para quem realmente decidiu buscar a verdade, uma palavra de Jesus, o que está revelado nas Escrituras é suficiente. Entretanto, para quem gosta do pecado, para quem é fascinado pelo mundo, todo e qualquer sinal sempre será insuficiente. Existem pessoas que frequentam essa pequena igreja, ou já frequentaram essa pequena igreja, onde acontecem sinais e milagres da parte de Deus, pela misericórdia de Deus, que viram coisas extraordinárias, que viram cura de 3 tipos de câncer numa pessoa só em fase terminal, através dessa igreja, que viram portas sendo abertas, pessoas que, se sinal conseguisse mudar o coração de alguém, essa igreja nós já teríamos que ter mudado daqui a muito tempo. É muita gente. Mas quando a pessoa tem o coração fascinado pelo pecado, pelo mundo, vai continuar vendo sinal a vida inteira e nunca vai tomar uma decisão. Nunca vai se incorporar à igreja. Nunca vai querer fazer parte do corpo de Cristo. Sempre na hora da decisão vai encontrar uma desculpa. Estará sempre querendo mais provas. Os defeitos sempre serão maiores do que os próprios milagres que aconteceram. Já teve gente que recebeu grandes milagres aqui e foi embora daqui porque eu grito. Pô, meu povo foninho no ouvido. Decisão. Só quem pode tomar a decisão é você, sou eu, somos nós. Decidir por Cristo, decidir pela palavra de Jesus, decidir por aquilo que Jesus criou para salvar o homem, porque as pessoas pensam que a fé é que salva, e acham que se tiver fé não precisa de ter mais nada, mas é a fé em Cristo que salva. E a mesma Bíblia que fala que a fé salva, fala que a fé sem obras é morta. Você precisa de acreditar em Cristo, mas você só prova que acredita em Cristo quando você faz o que Cristo manda. A pessoa dizer que acredita em Cristo e dizer que não gosta da igreja, ele é um pobre coitado. Porque como é que alguém vai gostar da minha cabeça e não vai gostar do resto? A igreja, ela está para Cristo, assim como o corpo está para a sua cabeça.
Você não queira separar Cristo da igreja, que você está cometendo um erro imperdoável para Deus. Quem ama Cristo, ama a igreja. Amar Cristo e viver no mundo, dá nada não. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Não pense que isso é coisa de agora não. Se você abre a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 11, versículo 15 e 16, você vai ver que Jesus expulsou um demônio. E as pessoas disseram: ele expulsa demônio pelo poder do próprio Beelzebul. Esse aí, ele veio de Nazaré. O Cristo vem do Belém. Eles não sabiam que Jesus tinha nascido em Belém e mudado para Nazaré. E diante do milagre, eles preferiram desprezar Jesus, acusar Jesus, ver as possibilidades de defeito. E eles disseram: esse expulsa demônio pelo poder do próprio demônio. É assim que está escrito aí, babá? Se você abre a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 23, abre aí, Lucas 23. Você vai ver como é que funciona o negócio. Lucas 23, 35. O final do ministério de Jesus. Ele já tinha feito todos os milagres. Ele havia multiplicado o pão 2 vezes e tratado de multidões. Ele havia curado cego de nascença. Ele havia levantado coxo de nascença. Ele havia curado leprosos, que para a época era uma doença terrível e incurável. Ele havia ressuscitado mortos, ressuscitado Lázaro na presença de inúmeras testemunhas. Ele havia feito todos os sinais da sua filiação divina. E os homens disseram assim, olhando para ele, olha só o que está registrado aí. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas e romanas, hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Versículo 42. E disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque sinais sem decisão, sinais sem arrependimento, sinais sem conviver com Jesus, sem seguir a Jesus, sem obedecer a Jesus, sem se tornar amigo de Jesus, eles levam à perdição e à condenação. Os sinais, eles só são bons quando eles levam a pessoa a entender a obra salvadora de Jesus, a entender quem é Jesus, de onde veio Jesus, o que ele pretende, o que significa a sua igreja, o que significa a sua palavra. Então os sinais têm algum valor, porque o que vale mesmo é a decisão de um coração que deixa de ser fascinado pelo mundo e passa a ser fascinado pela palavra.
e por tudo que acompanha o Evangelho de Jesus, inclusive a igreja. Tem gente que acha que participar da igreja é vir no culto 1 ou 2 vezes por semana. Não! Participar da igreja é se misturar com a igreja. Participar com a igreja é fortalecer os irmãos. Participar da igreja é perceber que a igreja tem necessidades financeiras e suprir as necessidades financeiras da igreja. Participar da igreja é se envolver com o movimento de pregação do Evangelho. Por isso que eu vivo dizendo aqui nesse lugar, que uma aliança, ela envolve 2 partes, e você tem que fazer a sua parte. Você tem que receber, mas você tem que fazer, senão não é aliança. Senão não dá certo. Você tem que se tornar amigo íntimo de Jesus, como João foi amigo íntimo de Jesus. O apóstolo João foi o único que esteve ao pé da cruz, naquele momento de crucificação. Ele e esse marginal, esse bandido aqui, ó. Enquanto um estava dizendo como os outros, você fez aquele tanto de sinal e não consegue fazer nada por você mesmo. Enquanto os outros estavam dizendo, você não disse que é rei? Olha só onde terminou a sua arrogância. Enquanto aqueles que viram os sinais, e ali tinha pessoas que estavam na ressurreição de Lázaro, quando Lázaro foi ressuscitado, ali tinha centenas de pessoas que comeram do pão que foi multiplicado lá no Sermão do Monte. Enquanto essas pessoas que viram os sinais estavam blasfemando de Jesus, aquele outro crucificado virou-se para o ladrão que blasfemava de Jesus também e disse-lhe: você não teme a Deus? Virou-se para Jesus e fez o que nós devemos fazer. Virou-se para Jesus e fez o que nós devemos fazer. Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, dá-me essa vida eterna, que eu sei que o Senhor é Deus, porque ninguém faz o que o Senhor faz. Os seus sinais me levaram a crer que o Senhor é Deus, mas eu me rendo à sua divindade. Eu não quero mais saber do pecado, eu não quero mais saber do mundo, eu não quero mais saber dos prazeres da carne, eu não quero mais saber de mim mesmo, eu quero saber daquilo que o Senhor criou, tem. Como aquele cego, os sacerdotes judeus diziam para ele: diga que você não crê nesse homem. E ele disse: mas eu creio porque ele me curou. E aí ele se encontrou com Jesus, e Jesus lhe perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele disse: quem é esse Filho do Homem para que eu creia? Como se estivesse dizendo: em tudo que o Senhor quiser eu vou crer. A mãe de Jesus, naquela boda, naquele casamento em Caná, disse para os serventes: façam tudo o que ele vos disser. É assim que a gente crê em Jesus, igreja. É assim que a gente crê em Jesus. O que é que o Senhor disse mesmo? Então eu faço. Saiu da sua boca, meu Senhor, eu faço. É o que o Senhor quer, meu Senhor, eu faço. Agora as pessoas hoje, elas andam atrás de sinais. Não ouvem a palavra não é suficiente, não sabem o que está escrito nas Escrituras, gostam mesmo é de fazer campanha. Como é que chama, Eliette, que é a campanha que a gente faz no começo do ano?
Cadê ele? Tem não? Projeto de vida, gosta de fazer projeto de vida, dar ordem para Deus. Em março eu quero um carro, em abril eu quero uma casa, em junho eu quero trocar essa casa que o Senhor me deu em abril, porque ela vai estar pequena. Depois em agosto eu quero trocar o carro que o Senhor me deu em fevereiro. Você tem que saber o que é que Jesus quer. Jesus disse em João 15, e parece que 14 ou 16: sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Você tem que firmar a sua aliança com Jesus enquanto há tempo, porque Ele pode perdoar seus pecados, Ele tem vida eterna para te oferecer, para te dar. Ele é Deus, e não há outro Deus além dele, e não há outro nome além desse nome. Que importa que nós sejamos salvos. Você tem que se dobrar diante de Jesus. Você tem que dizer: Jesus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Jesus, qual é a sua ordem? Jesus, como é que eu vou lhe agradar hoje? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Jesus, o que eu vou fazer para te agradar? Porque eu sei que o Senhor é Deus. Meu irmão, como é que você chega diante de Deus e trata a Deus como esse povo tratou Jesus? Como é que alguém chega na presença de Deus e trata a Deus como esse povo tratou Jesus? Desfruta dos milagres e depois manda para a cruz. Desfruta dos milagres, busca os milagres e depois vai para o mundo gastar com o diabo. Desfruta dos milagres e depois sai falando mal da igreja. Desfruta dos milagres e continua fascinado pelo mundo, e continua fascinado pelos prazeres do pecado. Desfruta do poder de Deus, do milagre, dos sinais. Mas não se rende àquele que faz os sinais, ignora o que faz os sinais. Hoje é um dia maravilhoso nessa igreja, quando o Senhor nos entrega uma palavra que nos permite tomar a decisão certa, parar de contemplar, parar de ouvir, parar de querer receber e entender que uma aliança tem duas partes. Quando é que você vai começar a fazer a sua parte? Existem pessoas convivendo no meio dos sinais e se dando muito mal, porque vê os sinais, mas não reage. Vê os sinais como esse povo viu. Vê os sinais, mas não recebe quem faz os sinais, mas não se prostra diante de quem faz os sinais, mas não se submete ao poder daquele que faz os sinais. Vê os sinais, quer os sinais, quer os milagres, mas não quer a igreja. Não quer abandonar o mundo. Não quer vencer o pecado. Esse contato com os sinais, desse jeito, dessa forma, leva para o inferno. É melhor não ver os sinais do que ver os sinais e desprezar quem faz os sinais, porque quem faz os sinais é muito maior do que os sinais que ele faz, e ele só faz os sinais para que você possa ver e ser salvo, porque o que cura é o mesmo que perdoa o pecado, o que abre uma porta é o mesmo que perdoa o pecado. E ele cura e ele abre a porta porque ele quer perdoar o pecado. Não adianta nada ter curado e ter uma porta aberta se você não tiver a cura do pecado. Amém, irmãos? E
E aqui nessa igreja nós vamos continuar pregando esse evangelho. Glória a Deus. Glória.